Muito bom dia, família! E aí, como que vocês estão? Quem tá falando aqui é o Rodrigo, do Superação 021, Histórias Reais do Rio de Janeiro. Eu tô aqui em Barra de São João, na Prainha, conhecido como Prainha, município de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Tô retornando com mais uma história de superação para vocês. No meu último vídeo eu falei sobre o contato com a minha primeira esposa, né? Falei da minha adolescência, passei pelo meu segundo ano do ensino médio e agora eu vou falar um pouco do terceiro ano. A gente já estava junto há mais ou menos um ano, eu conheci ela, eu estava no segundo médio, no segundo ano do ensino médio, ela estava no primeiro. E no meu terceiro ano eu ainda estava fazendo formação de professores, mas eu fiz uma das maiores burradas que eu já fiz na vida, cara. Eu larguei a formação de professores para terminar a formação geral, porque eu precisava trabalhar. E na formação de professores você tem que fazer estágios, né? Então você é como se fosse integral, você tem que ficar o dia todo estudando. E aí eu larguei a formação de professores para fazer a formação geral. Pô, e 20 anos depois eu me arrependo disso até hoje. Poderia ter escolhido essa profissão, uma profissão que tem 2 férias no ano, e todo feriado você tá em casa, final de semana. A minha mãe sempre me falava isso. Hoje em dia eu estou pensando em fazer a faculdade de pedagogia e voltar para essa área. Só que agora eu já tô com 40 anos, né, cara? A gente quando é jovem não tem noção de quanto o nosso tempo é valioso e de que a gente deveria aproveitar mais. Mas eu vou retornar se Deus quiser. Até porque também a idade vai chegando, o corpo já não é mais aquela coisa, né, cara? A gente já não consegue mais trabalhar com tanto afinco, então eu acho que eu tenho uma facilidade para dar aula. E acho que é isso que eu vou fazer. Se eu não for dar aula, se eu não fizer a pedagogia, eu devo continuar a fazer a faculdade de enfermagem, o que for mais fácil, o que for mais barato. Creio que a pedagogia seja mais barata e mais fácil, mas também é possível dar aula de enfermagem. Eu estou há muitos anos nessa área, estudo há muito tempo, então também seria um bom professor de enfermagem. E então, galera, retornando, né, ao ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, a gente continuou estudando e eu saí do ensino médio, fui para a noite. E à noite você sabe como é, cara, né? Eu tava com uns 17 anos e o tratamento da galera já é uma galera mais adulta, já é uma galera que já não tem mais tanta paciência. E a gente sabe que aqui no Brasil o preconceito é. Todo tipo de preconceito é muito aflorado, as pessoas são muito conservadoras e os caras da noite achavam que eu era gay. Eu não falava muito com eles assim, por eu ter vindo da formação de professores, eles achavam que eu era gay, né? E eu não tinha muito contato, já nessa época eu já não jogava bola com eles. Então eu sofri uma perseguição assim, já de adultos, sacou? Apesar de eu ser um moleque novo, eu já sofri uma perseguição daqueles adultos que tinham ali. Depois de um tempo, eles me viram com ela. E incrível, né, cara? Eles me viram com ela, viram que eu era hétero e a perseguição cessou na hora, cara. Começaram até a me tratar bem. E a gente continuava indo para aqueles eventos da Passarela do Rock. A gente, no final de semana, todo domingo tinha aquele evento da Passarela do Rock, então a gente curtia muito ali. Foi uma época, pô, muito boa, época excelente. Eu continuava fazendo uns sonzinhos com os caras, tocando em alguns bares, mas eu saí da formação de professores para poder trabalhar. Eu precisava trabalhar, estava querendo trabalhar, meus pais já não me aguentavam, eu também já não aguentava mais toda aquela opressão que sofria com a religião e tal. Eu já estava bem afastado assim lá da religião, já estava bem afastado e comecei a entregar currículo. E numa dessas entregas de currículo
Uma moça entrou em contato comigo, uma supervisora de um call center de telemarketing chamado CSU. Ela entrou em contato comigo, eu atendi a ligação e ela perguntou se eu ainda tinha interesse em trabalhar com telemarketing e tal. E eu disse que sim. Ela perguntou os horários que eu poderia trabalhar. Eu falei, eu posso trabalhar de tempo integral. Ela falou, a gente está com uma equipe para ser fechada aqui na madrugada. E eu aceitei, né, trabalhar na madrugada lá na CSU. Era uma empresa que prestava serviço para TIM Telecom, o nome né, tinha essa empresa de telefonia móvel, Telecom Itália Mobile o nome, e comecei a trabalhar lá, atendendo os clientes do Sudeste. Eram duas empresas, né, eram dois setores, era o TIM Brasil, que atendia o Sudeste, e as regiões do Sul, Sudeste, se eu não me engano, região Centro-Oeste, e aí região Norte, Nordeste, era TIM Maxtel. Eu trabalhava na TIM Brasil, atendia os clientes do Rio de Janeiro, então uma vez eu lembro de eu estar numa ligação falando com a menina, do nada começou um tiroteio, e a menina desligou o telefone. Então são coisas que acontecem aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho muitas histórias boas dessa época do telemarketing, não tem como contar todas aqui, mas eu lembro que eu trabalhava de madrugada, então eu saía mais ou menos, quando eu ficava na casa dela, eu saía mais ou menos umas 11 horas da noite. Como era próximo à Avenida Brasil, eu saía 11 horas da noite, mas antes de meia-noite, umas 15 para as 11, eu já estava lá perto da porta da empresa. E às vezes, quando eu saía antes, eu descia ali na Central para F1. E uma das vezes que eu desci ali na Central, cara, na Central do Brasil, que é ali no centro do Rio de Janeiro, onde tem aquele relógio, ali tem uma praça, agora eu não vou lembrar o nome da praça, é uma praça bem em frente àquele relógio, onde tem umas cutias, tem vários animaizinhos que vivem ali, tem umas cutias, tem umas capivaras, e elas ficam ali no centro da cidade, no meio do povo ali, e tem uma estação do metrô ali. E numa dessas, eu passando, né? Tava F1 no meio da rua, desci ali pra F1 antes de trabalhar, que era uma vergonha, ridículo fazer isso antes de trabalhar, mas era a minha realidade na época. E saiu um cara correndo assim na minha frente, ele saiu daquele buraco ali da estação do metrô, daqui a pouco saiu um travesti atrás dele, eu não trabalho de graça! Gritando, sacando um trabalho de graça. Nisso eu encontrei com um amigo meu e a gente viu aquela situação e riu, né, cara? Mas essa questão do preconceito com o pessoal da LGBT faz com que eles acabem caindo, né, na prostituição e passe por esse tipo de situação. Então é uma situação muito triste. E ali naquela empresa eu fiquei 1 ano, cara. Eu trabalhei 1 ano. Às vezes eu ia para casa. Nessa época eu saí de casa, né? Fui morar com a minha tia. Tive alguns intempéries lá com meu pai. Saí de casa e fui morar com a minha tia. E lá na minha tia que começou minha dependência em cânhamo. Uma dependência muito forte. Comecei a usar muito cânhamo. E acabou que depois eu voltei para casa, né? Depois de 1 ano, mais ou menos, acabei voltando para casa. Depois eu saí de novo, aluguei uma casa, mas essa história eu vou contar melhor mais para frente. Então esse foi o vídeo de hoje. Quem puder se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e curtir o vídeo, seria muito grato. A gente também está no YouTube, Instagram. Eu ainda não estou no Facebook, mas quem puder se inscreve lá, Superação 021, Histórias Reais do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos aí na forma como vocês concebem. Beijo, fui. Vai começar a chover.